Bem-vindos! Hoje vamos conhecer por dentro como funciona um servo, esses dispositivos tão importantes nos nossos aeromodelos e também na indústria da aviação full. Mas afinal, é servo ou é servo? É o que vamos conversar hoje. A palavra servo vem do latim, ou seja, servitium, que depois acabou virando servos e que hoje é como nós conhecemos, a palavra servo. Ela tem digamos assim, o significado é de escravidão, de trabalho forçado, de servidor, de executar algo que lhe foi solicitado. Muitos confundem e acham que é servo. Vamos lá. Quem é que me esclareceu esta dúvida? Eu trabalhei há muitos anos com concursos públicos e tive o prazer de trabalhar com o professor Pollux. Ele é professor de português, viajado, inclusive ele seguidamente está em Portugal e trabalha há muitos anos com a língua portuguesa. Ele me explicou o seguinte: servo com C é o animal servo. Servo com S é o dispositivo eletroeletrônico, ou eletromecânico, melhor dizendo. Acontece que, como não há acentuação, alguns acreditam que fala-se servo. E eu perguntei para ele, mas qual é a diferença na realidade? Acontece que a palavra servo não necessita de acentuação para que assim seja pronunciada. É uma questão que foi arbitrada pelos gramáticos, então é uma convenção. Então o correto é: servo é o dispositivo eletromecânico, servo é o animal, sendo servo com S e servo com C. Tendo essas informações agora, nós vamos partir para a questão do dispositivo em si. O servo é um dos, não diria o mais importante, mas dos mais críticos, porque ele é o que faz a movimentação das superfícies dos nossos aviões, sendo responsáveis por, nos aviões básicos, tá? Ailerons, profundor, leme e motor. Existe algum que possa falhar? Preferencialmente não. Mas aquele que causa menos dano é o servo do motor, do acelerador. Os demais podem ser críticos, mas o pior deles é o profundor. E eu falo isso porque às vezes o pessoal tem vários servos misturados e quer fazer uma distribuição adequada. O correto, o ideal, seria utilizar todos os servos da mesma marca. Mas se você tiver uma miscelânea, coloque sempre o de menor qualidade no acelerador do motor, quando estamos falando de motor a combustão. E os demais você distribua adequadamente, sendo que o melhor deles, o de melhor qualidade, deve ficar no profundor, porque esta é uma superfície, eu diria, a mais crítica. E agora eu vou mostrar para vocês como é um servo por dentro. Aqui eu tenho então o servo, uma ferramenta Phillips e Fenda, o testador de servo, uma bateria, um pequeno motor. Este motor é o mesmo que está dentro desse servo aqui, tá? De um outro, evidentemente, que eu retirei. Uma outra Phillips e uma ferramenta pinça, que eu gosto muito de utilizar. Este motor aqui, se nós alimentarmos ele e tentarmos segurar o eixo, eu vou conseguir segurá-lo com muita facilidade. Mas uma vez que ele vai ser acoplado numa caixa de redução, que é, digamos, a função do servo, eu vou ter uma força bem maior exercida ao final desta caixa de redução. Então nós vamos abrir o componente, é relativamente simples, a gente apenas tem que soltar os 4 parafusos da parte inferior e tirar aquela tampa ali. Devemos ter um cuidado, digamos assim, uma atenção grande na hora de desmontar a parte de cima principalmente, porque ali tem as engrenagens, então eu posso acabar sem querer retirando as engrenagens ali e me atrapalhar um pouco na hora de remontar este componente. Servos em geral, tá? A gente tem que ter sempre uma atenção em relação a eles para ver se não tem folga, se não está fazendo algum barulho diferente, porque são componentes críticos para aí a devida utilização para os voos dos nossos aeromodelos. Ao tirar a tampa inferior agora, já vai vir junto aqui, ó, a plaquinha de controle. Então eu tenho que cuidar, soltar a trava do cabo que alimenta e leva o sinal, e aí eu retiro a tampa por completo.
Por baixo do servo, nós vamos ter aqui, ó, o motor, tá? Que é o mesmo motor que eu mostrei anteriormente. Este aqui é um motor DC, de corrente contínua, então se eu inverto a polaridade, eu inverto o giro de rotação, a rotação dele. Aqui temos a placa eletrônica de controle, tá? Esta placa é a que vai posicionar o servo no ponto que eu desejo. E algo que eu sempre observo muito é a soldagem do cabo na placa de controle. Esse aqui, além de estar muito bem soldado, ó, ele possui ali um revestimento, algum tipo de cola, com o intuito de proteger esta solda realizada. Feito isso, a gente vai retirar agora a parte de cima. Como? Eu calço aqui a ponta onde está a minha última engrenagem, tá? Este cabo aqui tem que se cuidar bastante, ó. Até eu falei sobre isso já em vídeo anterior. Então aqui agora eu vou soltar a tampa inferior, calço aqui a última engrenagem com o dedo indicador e simplesmente puxo. Com muito cuidado, tá? E aqui vamos ter acesso agora visualmente a todas as engrenagens, ó. Tá? Aqui é onde vai o eixo, que eu tenho um mínimo de esforço, e através desse conjunto mecânico aqui, eu vou potencializando, eu vou aumentando a força deste servo. Este servo é rolamentado, algo muito apreciado pelos aeromodelistas, e eu tenho aqui também um pino. Este pino aqui, ó, é o limitador de curso. Ele é que impede que o servo dê um giro de 360 graus. Tá? Praticamente todos eles que eu já abri possuem dentro algum material lubrificante, normalmente algum tipo de graxa. E assim deve ser para facilitar ali o acoplamento dos dentes das engrenagens para não gerar muito atrito. Tá? Mesmo que esse servo tenha pouco movimento, essa graxa é necessária. Tá? Aqui nas engrenagens é fácil de encontrar. Tá? Feito isso, a gente remonta o servo. Este procedimento serve também para a substituição das engrenagens, caso você tenha um servo com engrenagens plásticas ou de nylon, que venha quebrar algum dos dentes ou a própria engrenagem, e também no caso de engrenagens metálicas, elas também sofrem, elas têm um limite, digamos assim, de trabalho, elas têm um limite máximo que elas aguentam de pressão, podendo vir a romper ou desgastarem-se aí prematuramente. Fechamos o servo, colocamos os parafusos novamente, a tampa, e aí nós vamos agora simplesmente testar o servo, porque depois da desmontagem convém fazer esta verificação. Colocamos aqui o nosso link, a nossa linkagem, nossa primeira etapa da linkagem. Este dispositivo aqui é muito interessante, é um testador de servo, ele leva do extremo esquerdo ao extremo direito, centraliza e também fica fazendo teste cíclico de movimento. Olha aí, ó. Tá? Tudo aparentemente funcionando. Apertamos o botão, ele centraliza, e apertamos novamente, ele vai fazer um teste de lado a lado. Eu havia comentado no início do episódio de hoje que há também servos na aviação full, mas evidentemente que são componentes mais robustos, maiores e, digamos assim, elaborados para as funções específicas que cabe a um avião full. Muitas vezes estes servos na aviação full fazem a movimentação direta ou indireta de superfícies móveis, mas existem não só na aviação full, como em outros componentes também. Por exemplo, o acelerador dos carros, dos automóveis modernos, não atua mais por um cabo, ele atua por um servomotor. Claro que é algo um pouquinho diferente, mas ainda assim é um sistema de servo. Em relação a cuidados, se você um dia derrubou, por exemplo, o seu avião num rio, numa lagoa, que tenha molhado os servos, cabe uma atenção e manutenção preventiva, que nada mais é do que abrir este servo para verificar se não há umidade lá dentro, porque se houver, com certeza a questão aí de médio prazo vai deteriorar os componentes eletrônicos e também as partes mecânicas. Ah, mas o meu servo é blindado, é à prova d'água. Não sei, eu abriria por precaução, porque é algo relativamente simples, relativamente fácil de ser executado. Ainda em tempo, se você tem servos guardados por longo período sem utilização, verifique sempre como está o estado daquele cabo que conecta esse servo ao receptor. Se esse cabo estiver meio ressecado, tendendo a quebrar, cabe a substituição, que não é nada difícil. Eu já mostrei isso em vídeo anterior e vou deixar o link aqui quando finalizar o nosso episódio de hoje, certo? Muito obrigado pela atenção, até o nosso próximo encontro e não se esqueça, inscreva-se no canal.